Hoje a gente vai começar então o nosso último seminário Fronteiras da Psicanálise desse ano e o 28º, segundo as contas, né? Nossa 28ª edição, fechando já mais de 2 anos de continuamente dentro desses encontros que a gente tem aqui na dobra, nesse seminário chamado de Fronteiras da Psicanálise, onde a gente tem, né, a gente geralmente chama alguém de fora para falar justamente dos pontos onde a psicanálise se encontra com outros saberes, outras áreas. A gente já passeou por uma série de lugares nesses seminários. E hoje a gente vai passear lá um pouco em Freud, vamos passear também um pouco por Nietzsche. E ninguém melhor, né, para falar dessas coisas do que o Edmilson, nosso convidado aqui de hoje. O Edmilson, como apresentar? O Edmilson é um filósofo, é um professor, trabalha lá na Federal. Tive o grande prazer de ser orientado por ele tanto no mestrado quanto no doutorado. Mas sobretudo o Edmilson é um formador, um educador, né? Muita gente já se formou com ele. Ele tem um dedo, assim, pelo menos na pesquisa Nietzsche, tem um grande dedo, se não uma mão inteira, né, no que acontece no Brasil nessa área. E ele vai falar pra gente hoje um pouco sobre a noção de esquecimento, sobretudo em Freud, principalmente em Freud, mas conversando talvez um pouco com o nosso querido Nietzsche. De mesmo, uma apresentação mais sucinta. Ótimo. Vou passar a palavra para você. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Romano pelo convite, agradecer vocês por estarem aqui. Para mim é uma satisfação muito grande poder conversar um pouco com vocês sobre o que eu venho fazendo, o meu trabalho, e poder compartilhar. Mas quando eu digo parece estranho, é uma satisfação muito grande compartilhar, parece uma coisa altruísta. Na verdade não é isso, porque eu espero sempre nesses compartilhamentos uma interlocução, e essa interlocução vai me dando mais ou menos uma direção para o próprio trabalho que eu faço. Então é uma satisfação muito grande estar aqui, conhecê-los, conhecer também, conhecê-los. Eu tinha aqui mais ou menos um texto preparado, que na verdade não é exatamente um texto ainda, é um rascunho. Eu vou seguir um pouco por ele para eu não me perder. E, no entanto, qualquer questão que tiver aqui, se vocês acharem, olha, essa questão sozinha já dá para nós conversarmos, é suficiente, nós podemos parar, ficar nela, não temos nenhum compromisso, vamos dizer assim, didático de cumprir alguma coisa. Para vocês saberem, como o Romano tinha dito, na universidade, além das aulas, a gente desenvolve uma pesquisa também. A minha pesquisa é sobre o tema do esquecimento. Esse tema eu desenvolvo especialmente em Nietzsche, e já teve algumas idas e vindas desse tema. Algum tempo atrás eu trabalhei o tema do ressentimento em Nietzsche, 2014, então já fazem 10 anos, publiquei um livro sobre isso. Depois fui para em outras direções, trabalhei o tema sujeito, tempo histórico, subjetividade, etc., flertando já com outros autores também, e acabei voltando para a questão do esquecimento. Até porque tem algumas coisas interessantes quando nós tratamos do tema do esquecimento. É um tema que parece marginal, que parece não ser muito importante, mas que nós começamos a observar assim. Por exemplo, antes de iniciarmos aqui, para os gregos, quando alguém morre, ele vai para o Hades e ele volta a viver na mitologia grega. Mas antes de voltar a viver, eu acho que vocês sabem, ele tem que se banhar no rio Lete, que é exatamente o rio do esquecimento. Quer dizer, se ele não toma da água do esquecimento, não toca na água do esquecimento, ele não pode voltar à vida. Então, o esquecimento é condição de vida desde a mitologia grega. E, curiosamente, quando nós falamos em pensamento grego, em filosofia grega, cultura grega, um dos termos que quase todo mundo que não sabe grego como eu sabe é aletheia, né, que significa verdade. Olha, lá no meio da aletheia nós temos de novo lete, quer dizer, nós temos aletheia significaria, numa transliteração, como se fosse aquilo que eu não esqueço, né, aquilo que eu me impeço, um radical de negação, né, que eu impeço o esquecimento.
Então, entre o esquecer para a vida e o não permitir ou não ou ter então a verdade como um não esquecimento, o tema do esquecimento atravessa a cultura ocidental. A gente vai ter, por exemplo, na literatura, a gente vai ter na filosofia, mas curiosamente existe uma espécie de uma contraposição que, ao modo como eu pretendo falar hoje, essa contraposição não existe entre memória e esquecimento, né? Na verdade, nós vamos ver que esses termos são muito mais intercambiáveis do que aparece no primeiro momento. Mas tecnicamente falando, existem muitas formas de se tentar manter coisas da memória. Nós temos, por exemplo, técnicas de memória, você repetir algumas coisas, fazer isso antes de dormir, etc., coisas que mais ou menos nós sabemos, mas nós não temos, no geral, técnicas para o esquecimento. E muitas vezes parece que o esquecimento aparece como se fosse um lado negativo da memória. Bom é lembrar, ruim é esquecer, né? E até quando nós temos debates, como tivemos há pouco tempo atrás, sobre a apartheid na África do Sul, né, a questão do não esquecer o que aconteceu, de registros, de manter na memória, de fato nós entendemos que a memória é algo muito relevante. Mas eu pretendo conversar um pouquinho aqui hoje e dizer que também esquecer é relevante. Quer dizer, nós precisamos esquecer para poder continuar vivendo ou talvez para começar uma vida nova, como pensavam os gregos através do mito do Hades, do rio do esquecimento, etc. Bem, se vocês tiverem paciência, eu vou seguir um pouco o meu roteiro aqui, o meu texto, né? Mas aquilo que eu tinha dito no início fica valendo. Se alguém quiser interromper num ponto, a gente discute aquilo sem problema algum. Esse texto eu vou chamar ele de esquecimentos tendenciosos em Nietzsche e Freud. A expressão esquecimento tendencioso é de Freud, mas eu estou atribuindo também a Nietzsche. Bem, em 1913, na exposição de um caso clínico de uma neurose obsessiva conhecida como o homem dos ratos, falar isso aqui é até assustador porque vocês conhecem isso muito melhor do que eu, né? Ao referir-se ao 7º dia do tratamento, Freud afirma que o paciente, mencionando o tema da resistência ou recalque, como vocês quiserem traduzir, Verdrängung, né, teria citado uma passagem dos escritos de Nietzsche, mais exatamente, uma das máximas em interlúdio que constitui o aforismo 68 do capítulo 4 de Além de Bem e Mal, no qual se lê, vou citar então Nietzsche, citado por Freud: eu fiz isso, diz minha memória. Eu não posso ter feito isso, diz o meu orgulho, e permanece inflexível. Por fim, a memória cede. Vale dizer que, como vocês devem saber, Freud ele fazia as anotações não na hora da clínica, na hora que ele estava atendendo, mas ele fazia depois. E provavelmente Freud está citando o paciente, mas provavelmente ele também sabia decorar essa passagem, senão ele provavelmente não teria escrito, né? Em todo caso, dessa citação, né, de fato, tal citação e com ela ênfase na ideia de que a memória pode ceder a determinadas pressões, pode ser tomada como interessante ponto de partida para uma correlação Nietzsche-Freud no que se refere ao tema do esquecimento, visto que para ambos a memória não seria um simples receptáculo de impressões passadas, do mesmo modo como o esquecimento não seria simplesmente o apagamento delas. Essa ideia da memória como um receptáculo nós vamos encontrar numa longa tradição na filosofia, por exemplo em John Locke, é um dos que mais formula isso, a ideia de que nós aprendemos as coisas pela experiência e armazenamos, inclusive ele usa a expressão numa espécie, metaforicamente, de um armário, então, onde nós colocamos as coisas e com o tempo isso vai se desgastando, mais ou menos empoeirando e vai desaparecendo, e esse seria então o esquecimento. Então, nós temos aqui uma tese diferente a partir da citação do Nietzsche. Mais ainda, a despeito de pontos claros de divergência entre eles, visto que para Nietzsche o esquecimento é sinal de saúde e para Freud está ligado a formas de adoecimento, essa citação feita pelo paciente de Freud parece indicar em ambos um tipo de preocupação com o peso do passado traumático, visto que tanto para Nietzsche quanto para Freud as lembranças dolorosas devem ser lançadas para fora do indivíduo, seja por meio de uma reação imediata, seja por meio da fala. De qualquer modo, elas devem ser esquecidas para que não venham a comprometer o tempo presente.
É nesse sentido, na direção da hipótese de que, para além das dissonâncias, é possível apontar um fundo comum no que se refere ao tema do esquecimento em ambos, que nós passamos então às anotações seguintes. Começo por Nietzsche. Vamos chamar assim Nietzsche, esquecer é preciso. Bem, o tema do esquecimento em Nietzsche também é muito amplo. Vocês vão ver que nós vamos ter que fazer um pequeno recorte. Também vou ter que fazer um pequeno recorte em Freud, senão se torna impossível. Ao certo, um ponto de partida capital para o estudo da temática do esquecimento na filosofia de Nietzsche é uma ideia que se encontra na sua genealogia da moral, segundo a qual aquilo que não se descarrega para fora volta-se de forma perturbadora para o interior do homem. Uma tese que permite considerar, por um lado, o movimento que se tem para o interior de afetos e sentimentos decorrentes de vivências passadas e, por outro, a necessidade de se desvencilhar de tais afetos, em algum momento, especialmente quando ocupam, de uma forma patológica, aquele mundo interior, obstruindo-o e exigindo algum tipo de fármaco ou medicamento que seja útil para o homem livrar-se desses seus tormentos do passado. Nesse sentido, é interessante para Nietzsche, então, o homem no seu cotidiano lida com restos de experiências vividas, o tempo sempre, que teriam para ele o efeito de pedras ou de correntes às quais ele estaria então preso, aguilhoado, tendo de arrastá-las na medida em que se movimenta. Essa ideia que eu estou falando aqui, ela aparece num livrinho de Nietzsche de 1874 chamado Da Utilidade e da Desvantagem da História para a Vida. Se vocês tiverem a oportunidade de encontrar esse livro na internet e ler a primeira sessão apenas, é muito bonita, porque ele fala da inveja do homem em relação aos animais, justamente porque os animais esquecem e o homem não consegue esquecer. Então, se vocês puderem ler só a primeira parte, já vale a busca. Então, são restos de um passado que, nas palavras de Zaratustra, estou mudando de texto então, foram, segundo o profeta, enterrados vivos, e que tendem a dor enterrada viva não desaparece de fato, mas dorme oculta em pano mortuário. Em grande parte com esse passado sepultado vivo, que Nietzsche se ocupa quando trata da necessidade do esquecimento. Quando pensa o esquecimento como um sinal de saúde, quanto como um medicamento que possibilita viver o presente. A compreensão do esquecimento, então, como um fármaco em Nietzsche, a expressão medicamento, fármaco, nós vamos encontrar essas expressões especialmente em Além de Bem e Mal. Contudo, não é um tema pontual, definido. Tem uma curiosidade que vale para quem quiser um dia ler algum texto de Nietzsche, que ele é diferente de outros textos de outros filósofos. Por exemplo, Kant, quando vai escrever um tema, ele diz, o tema é esse, se divide assim, vamos começar por essa parte. Isso monta um sistema. E no final da Crítica da Razão Pura, ele fala da arquitetônica da razão pura, isto é, como que ele organizou tudo aquilo. Nietzsche não, são aforismos, são textos, são às vezes sentenças rápidas, ou então poemas, ou então epopeias, como no caso do Zaratustra, e é aqui que nós temos que ir cavando e achando os conceitos. Então não tem uma passagem que ele fecha o conceito, e também não tem uma única ideia de esquecimento em Nietzsche, elas são várias. Aqui eu mais ou menos organizo uma linha possível entre essas ideias. Então, não é um tema pontualmente definido, deve então considerar esse movimento que eu falei. Por exemplo, essa ideia aparece nos escritos dele como parte de um cuidado ou atenção sobre si exigida do filósofo em sua tarefa. Como se tem, por exemplo, na Terceira Consideração Extemporânea, que é um outro texto também, vizinho àquele outro, falei 74 e 73, onde essa atenção ela é descrita como o reconhecimento do próprio ser assim e não de outro modo. E o afastamento do que é comum se apresenta como parte da tarefa voltada para a produção do próprio filósofo, ou então a produção do que ele vai chamar então do gênio filosófico. Em resumo, para nós sermos o que nós somos, nós temos que esquecer o que nós não somos. É como se nós fizéssemos então uma asepsia do que eu sou, do que eu não sou, para poder saber aquilo que eu sou. E interessante que nesse texto ele vai falar o que dá testemunha do que eu sou. Tem uma série de coisas que dão testemunha do que eu sou. O que eu leio dá testemunha do que eu sou. O que eu escrevo dá testemunha do que eu sou.
Mas tem uma coisa que eu acho assim muito interessante. Ele diz: mãos que eu aperto dão testemunho do que eu sou. Repare que tem mãos que nós apertamos com uma grande alegria e tem mãos que nós não apertamos, né? Honestamente falando. Então, isso tudo dá testemunho do que eu sou. Essa ideia portanto, do esquecimento como uma espécie de limpeza em torno daquilo que eu não sou, né? Reaparece em Além de Bem e Mal, que de novo é um texto lá da frente, em que o esquecimento vincula-se novamente à tarefa do filósofo, frente a um perigo que seria para ele desfiar-se dessa tarefa e se perder. Tem essa ideia de tarefa, e me desculpe se eu estou fazendo muitos parênteses aqui, pode ser que a gente acabe quebrando o tempo, né? Mas eu acho importante. Essa ideia de tarefa, ela é como se nós perguntássemos para Nietzsche nesse momento: o que faz com que diga que eu sou quem eu sou? É a minha tarefa, é aquilo que me caracteriza, aquilo que eu assumo como sendo o motivo pelo qual eu estou aqui, pelo qual eu estou me posicionando no mundo e assim por diante. Então, eu defino uma tarefa, e essa tarefa ela é o que me torna peculiar, né? Tarefa é Aufgabe, né? Aufgabe, que se traduz normalmente por tarefa, mas você tem aqui o Geben, então você tem a ideia de algo que você oferece, que você se mostra com aquilo, né? Nesse contexto, então, o esquecimento ganha contornos um pouco mais claros do que eu estou chamando aqui de uma beberragem, que pode ser tomada na preservação de si do filósofo em relação ao que é comum, de novo, mas Nietzsche vai dizer de forma mais clara ao excesso de lembranças, ao perigo que seria, nas palavras dele, sufocar de lembranças. Se vocês já ouviram falar do Borges, né? Então talvez vocês possam pensar um pouquinho nessa ideia do esquecimento, né? Mas o esquecimento seria assim associado a uma ação de defesa. E aqui eu destaco a palavra defesa, porque essa palavra vai ser chave lá com Freud também. Por exemplo, para o que ele chama de homem do conhecimento, que tem essa tarefa, que precisa do esquecimento frente aos riscos que tem de enfrentar exatamente na execução dessa tarefa, para aquele tipo de homem que tem a necessidade de conservar a distância própria e, nesse sentido, apartar-se, ele vai dizer aqui, da multidão e de seus deveres e virtudes, e ainda recolher-se e assim preservar-se, em especial quando é lançado numa época ruidosa, na qual tem que compartilhar com os outros uma série de coisas. Uma ideia que Nietzsche retoma quando ele fala de si mesmo em Etiomo, que tem... Bom, o Romano conhece Etiomo mais do que qualquer pessoa que eu possa imaginar, né? Mas que pode ser pensado como uma autobiografia, e ele retoma isso em termos pessoais quando ele fala então do esquecimento da distância própria. Esse esquecimento da distância própria é algo que, segundo Nietzsche, em si mesmo ele não se perdoaria. Então, deixar de saber quem eu sou, né? Então, perder aquilo que é próprio de si. Bem, a nuance na qual, então, a ideia de sufocar de lembranças se mostra claramente vinculada ao tema da saúde e da doença aparece em diferentes textos também, como se observa numa passagem, num poema da Gaia Ciência chamado Brincadeira, Astúcia e Vingança. Nesse poema nós lemos: estava doente, estou recuperado. Quem foi meu médico? E como eu esqueci isso, agora sim creio que estou são, pois sadio é quem esquece. De fato, nesse pequeno diálogo, torna-se plausível a ideia de que quem consegue livrar-se da dor enterrada viva e que insiste em reaparecer é quem esquece, é sadio. Mas ainda, caso se considere outros textos de Nietzsche, é possível afirmar que quem esquece consegue viver plenamente o presente, conhece a felicidade nos limites do que seria possível felicidade na filosofia de Nietzsche. Tal ideia, ela é notória, como eu falei, na primeira extemporânea, e ela é retomada na genealogia da moral uns anos depois. No primeiro texto, a ausência do esquecimento é associada justamente ao modo de ficar preso ao passado. Lembra quando eu falei das correntes, que nós ficamos aguilhoados, presos a ela, que retornam para perturbar o instante presente. Como se fosse, no exemplo muito simples, aquele dia tenso que às 3 da madrugada eu acordo e não consigo dormir mais. Então, meu passado perturbando o meu presente. Nesse sentido, o filósofo afirma que é impossível viver sem esquecer, é impossível ser feliz sem esquecer, é impossível amar sem esquecer.
sob pena de o passado tornar-se, cito Nietzsche, coveiro do presente. A felicidade estaria, assim, condicionada ao esquecimento, à capacidade de o homem, de algum modo, livrar-se do peso das correntes do que já se foi. Por sua vez, na genealogia, esse tema parece um pouquinho mais elaborado. Aparece lá primeiro uma acepção de esquecimento como uma força inercial. Isto é, o esquecimento que lembra aquilo que nós falamos do John Locke, de um apagamento das coisas, um apagamento que vai acontecendo com o tempo. Então, ao lado dessa noção, no entanto, Nietzsche desenvolve uma noção própria de esquecimento, na qual se acentua a ideia que o Werner Stegmaier, que é um comentador de Nietzsche, chama de uma instância num processo seletivo. O esquecimento, então, ele faz um trabalho de seleção em relação aos afetos que eu introduzo, de algum modo, no meu mundo interior. No âmbito dessa concepção, da segunda, que é a que interessa, né, o esquecimento corresponderia, eu acho que aqui está o ponto capital do que nos interessa em Nietzsche, a uma ação que é realizada pelo corpo, na medida em que o corpo busca, de certo modo, uma própria afirmação, ou, usando uma expressão que aparece nesses textos, um optimum de condições de existência. Tal esquecimento é apresentado pelo filósofo, nesse contexto, como a capacidade de assimilar e digerir o passado. Reparem que nós temos, então, a palavra continua a palavra esquecimento, mas o conceito que está sendo recoberto pela palavra aqui é outro. Então, uma capacidade de assimilar, e digerir. A ideia da digestão aqui ela se torna muito importante. O que é associado por ele, então, ao processo do corpo em relação aos alimentos. E ele faz cria um neologismo, aqui ele faz um jogo de palavras, porque a assimilação pelo corpo, ela se traduz em alemão como Einverleibung, quer dizer, é o processo do Leib, que é o corpo, de processar, digerir alguma coisa. E ele cria um neologismo que vai chamar, seria uma espécie de assimilação anímica, que ele vai chamar de Einverseelung. Seele é alma. Então, a mesma palavra, só que mudando corpo e alma. Tal esquecimento, que se distancia, então, daquela ideia de perda de impressões passadas, seria, então, uma força ativa, segundo Nietzsche, e eu cito aqui, no sentido mais rigoroso do termo, o que permitiria entender esse esquecimento ainda como um processo análogo àquele fármaco que nós falamos, pois ele também permitiria, volto a citar Nietzsche, fechar temporariamente as portas e janelas da consciência, atuando como uma espécie, cito de novo, de guardião da porta, zelador da ordem psíquica, da paz e da etiqueta. Etiqueta é aquilo que nós colocamos o preço das coisas embaixo, né? Etiqueta tem a ver com valor, então a etiqueta é aquilo que determina o valor nas pequenas coisas, que permite identificar o valor das pequenas coisas. Sem o esquecimento nós não conseguimos ter etiqueta para Nietzsche. Na genealogia, então, em que o foco não se encontra tanto num tipo destacado de homem, como era o caso do Além de Bem e Mal, mas no que se poderia chamar do homem odierno, que precisa de recursos para dar conta do peso do passado, evidencia-se o que para ele seria um problema psicológico do ressentimento, assim como a preocupação com meios de superá-lo. Nesse contexto, desvencilhar-se dos sentimentos ruins produzidos por certas vivências passa inicialmente por uma reação imediata e direta. Eu queria colocar aqui uma tinta, sublinhar, pedir que vocês guardem na memória, que nós vamos encontrar essa mesma ideia em Freud depois. O que seria um modo de impedir que o ressentimento, né, que seria a doença do não esquecimento para Nietzsche, afundasse as suas garras no homem. Contudo, tendo em vista que nem sempre é possível devolver os agravos sofridos, o próximo passo para se desvencilhar daqueles sentimentos ruins, isto é, nem sempre é possível reagir, dando o destino apropriado para eles, seria introduzi-los naquele processo de assimilação descrito como uma forma de esquecimento, aquilo que permitiria o esquecimento. Esse processo de assimilação, nós também vamos encontrar essa ideia, nós vamos ver depois em Freud. Assim, a médio prazo, a ideia de força em Nietzsche corresponderia a uma capacidade de digestão de tais impressões, que não se ocupariam ou não intoxicariam o mundo interior das pessoas. De fato, para livrar-se de tal ressentimento e impedir que ele aprofunde na alma,
tal homem precisa daquilo que Nietzsche chama de uma força plástica. Força plástica é aquela coisa do artista, né? A capacidade de modelar as coisas, modeladora, regeneradora, propiciadora do esquecimento. O que é descrito enquanto uma espécie de plano ideal que aquele homem do ressentimento não atinge. Bom, eu faço aqui uma observação. Eu digo que um observador atento, fiquei imaginando, acho que vocês vão notar isso, né? Ao certo chamar a atenção para essa pessoa o fato de que é necessário uma força plástica para livrar-se do que causaria no homem um adoecimento. Ou seja, estaria em questão o fato de que aquele homem necessitaria encontrar-se num patamar de saúde, de força para tornar-se saudável. Não sei se vocês notaram, ele tem que ter uma força plástica para que o ressentimento não tome conta. Se ele for fraco, o ressentimento toma conta dele. Então, fica uma coisa estranha aqui. Nós estamos diante de um problema, de um paradoxo. Como eu digo, então, o esquecimento, nessa acepção, ele parece vinculado a um paradoxo. A esse observador seria interessante acrescentar, e aqui então, se alguém pensou dessa forma, eu vou dar corda, vou acrescentar outros dados então, que para Nietzsche há mais alguns problemas que tornam o tema desse esquecimento paradoxal. Primeiro que em um outro texto de Aurora, ele vai dizer que nem existe uma ciência do esquecimento, e ele mesmo vai lembrar num fragmento não publicado que não existe uma técnica para esquecer e que nós não conseguimos esquecer justamente quando queremos esquecer. Quer dizer, nós ficamos aqui com uma série de problemas em relação ao esquecimento em Nietzsche. Bom, eu vou tentar uma solução aqui, um risco talvez. Embora Nietzsche não tenha interesse em solucionar paradoxos, aquilo que eu tinha dito, que você tem então aforismos, quem já leu algum texto de Nietzsche sabe que hoje ele afirma uma coisa, amanhã ele pode afirmar o contrário, né? Então o paradoxo não é um problema para ele. Mas vale observar, nesse caso, aquela ideia inicial de assimilação dos alimentos pelo corpo, que pode indicar uma saída para nós aqui. Nesse sentido, eu digo que é preciso considerar que o esquecimento não pode ser controlado, do mesmo modo como não se pode controlar certas funções do corpo, como é o caso, por exemplo, da digestão. Ele estava falando do esquecimento vinculado ao corpo. E eu não como alguma coisa e digo isso, eu não vou digerir. Quer dizer, uma vez entrou num processo, se esse processo está funcionando, a digestão vai acontecer. E reparem, olha que o tema da digestão é interessante, porque a digestão significa que algumas coisas nós assimilamos como energia para podermos trabalhar, por exemplo, algumas coisas se tornam reposição de células e assim por diante, e uma boa parte é excretado. Quer dizer, a assimilação pela digestão, ela implica também em eliminação. Bom, assim, do mesmo modo como não se pode produzir ou controlar diretamente uma boa digestão, é possível cultivá-la dentro de certos limites. O que se faz, por exemplo, na escolha por ingerir ou evitar certos alimentos, como explica Nietzsche, de novo, no Et Homo, né, ao retratar suas experiências próprias nesse sentido. Então, tem um capítulo desse livro, que é o último, né, romano que Nietzsche escreve, Et Homo, 1888, e é interessante que, em boa parte, nós vamos até falar sobre isso depois, Nietzsche fala do médico, da cultura, no Et Homo ele está falando de si mesmo. E ele fala, por exemplo, o que para ele comer faz bem, o que não faz bem, como que o vinho não faz bem para ele, o café, chá, etc, etc. Então, mas ele sempre toma isso como experiência própria. E aí ele faz uma associação disso com coisas que ele lê, com coisas que ele, músicas que ele ouve e assim por diante. Ou seja, do mesmo modo como eu sei, por exemplo, eu gosto de amendoim, né? Não sei se isso é só com vocês. Se descuidar, eu como um monte de amendoim torrado, eu passo 2 dias com o meu estômago assim, horrivelmente, não funciona mais. Quer dizer, ele está falando de uma experiência, eu estou falando aqui de mim, né? Mas Nietzsche está falando de uma experiência pessoal também. Em todo caso, o que eu quero dizer aqui, que é possível uma espécie de cultivo, de cuidado em relação ao que eu vou digerindo, aquilo que eu vou assimilando, e na medida que eu assimilo certas coisas, eu permito que o meu estômago se torne capaz de assimilar outras coisas ou não. Então, mesmo que você não tenha, e aqui é um ponto importante, até para falar sem seguir o texto, não tem nesse sentido uma
técnica em Nietzsche, como se tem uma técnica em Freud. A psicanálise em Freud é uma técnica, inclusive é uma técnica que varia, a catarse, livre associação, etc. Vocês sabem disso melhor do que eu. Em Nietzsche você não tem propriamente uma técnica. Mas esse tema e essa preocupação em relação ao modo como uma atenção sobre si permite certos cuidados sobre si, e certos cuidados sobre si pode se reverter numa condição para eu poder assimilar algumas coisas. Isso vamos dizer assim, ventilado por Nietzsche, é jogado no texto, né? Mas você não vai ter depois uma sequência nesse sentido. Eu digo no sentido de uma técnica, de um tratamento, por exemplo. Sem dúvida, eu acho que esse é um ponto importante. Eu menciono aqui a tese de uma colega de Portugal, que é a Marta Faustino, em que ela coloca em relevo que Nietzsche é um filósofo, ele fala de uma filosofia médica, mas quando ele fala de médico, ele está falando de médico da cultura. Mesmo o tema do ressentimento, que tem o tema do esquecimento, tem um aporte psicológico, mas em seguida ele volta isso para a discussão sobre a cultura, sobre a moral, etc. Então, essa é uma diferença que eu acho que para começar a falar de Freud, e aqui agora então eu vou falar Freud, eu chamei esquecimento e sintoma, essa primeira distinção ela é importante. Uma outra coisa, mesmo que Freud possa se dizer que ele está muito próximo, em linhas gerais, pelo menos, eu estou me referindo sempre a textos anteriores à interpretação dos sonhos daqui para frente. Aquela ideia de Nietzsche, de que alguma coisa que não explode para fora volta-se de forma perturbadora para o interior do homem, em Freud isso ganha alguns contornos muito peculiares. Por exemplo, né, nós vamos ter a ideia do esquecimento de eventos traumáticos em associação com mecanismos de defesa. E aqui, esquecimento de eventos traumáticos, isso de saída já, para quem lê os dois autores, vai observar que tem um contraste aqui. Para Nietzsche, quando algo me toca e me incomoda, eu não esqueço. Para Freud, quando algo me incomoda, eu esqueço. Né? Ana O, por exemplo, vai à loja, né? Você tem o que acontece, depois ela não consegue mais voltar e por fim, mas ela não se lembra do que aconteceu. Então, para Freud, o trauma ele é seguido do esquecimento. Para Nietzsche, é o contrário. O trauma ele se mantém enquanto memória e a memória não permite viver o presente. Então, num primeiro momento, os dois autores estão falando de coisas diferentes. Bem, tendo em vista, então, o tema do esquecimento nos primeiros trabalhos de Freud, é possível tomar como ponto de partida uma afirmação clássica, né? Nossos histéricos sofrem de reminiscências, vai dizer Freud. Então, nossos histéricos sofrem de lembranças. E, observando, no entanto, e aqui quero fazer uma distinção, que tais reminiscências correspondem para ele não exatamente a uma lembrança exata do que aconteceu. Para Freud, as nossas lembranças não são reproduções exatas de algo que aconteceu. Inclusive, ele fala de lembranças de infância em que nós não, por exemplo, um episódio de infância que alguém lembra, eventualmente ele se lembra como se ele estivesse olhando ele mesmo. Quer dizer, não é a lembrança que se formou nele daquele episódio em que ele estaria vendo as coisas ao seu redor. Então, a lembrança para Freud já não é exatamente uma reprodução daquilo que aconteceu. Aliás, tanto para Freud quanto para Nietzsche não é possível falar em reprodução do que aconteceu. Sempre vai ter aquela epígrafe do começo, né? Meu orgulho disse que isso não é possível, e a memória cede. Então, nós temos uma força de vontade, o Freud usa essa expressão, né? Uma expressão de força, então, que atua sobre a memória. Mas aqui me interessa dizer o seguinte, então. Nós temos, então, resíduos de lembranças, né, daquela que seria a cena traumática, mas Freud vai chamar, além dos resíduos de lembranças, ele vai colocar em cena aqui o que ele vai chamar de símbolos minêmicos de certas vivências traumáticas. Então, tem o trauma, tem a lembrança, que já não é exatamente a mesma coisa, e nós vamos ter, então, símbolos minêmicos. Ele explica essa ideia de símbolos minêmicos
nas 5 lições sobre psicanálise, estava falando para o Romano que se essas coisas todas derem certo, eu pretendo estar fazendo, né? Olha que horrível, né? Um livro sobre esquecimento em Freud, e que deve se chamar 5 lições sobre esquecimento em Freud, né? Que é uma paráfrase das 5 lições sobre psicanálise de Freud, que eu cito aqui. Então, nas 5 lições sobre psicanálise, o Freud vai falar sobre essa ideia de símbolo mnêmico utilizando como exemplo os monumentos de uma cidade. Ele vai dizer, por exemplo, que um monumento tem o intuito de lembrar certos acontecimentos, e ele vai falar de uma coluna elevada na London Bridge, né, chamada simplesmente de The Monument, né, cujo papel seria lembrar o grande incêndio que ocorreu no século XVII e que teria destruído grande parte da cidade. Então vejam, um símbolo mnêmico, no caso aqui, é um monumento, não é um incêndio acontecendo. Então, não é nem um incêndio que me remete a um grande incêndio, mas é um monumento que me remete a um incêndio, que então me remete ao incêndio da cidade. Segundo ele, tais monumentos produziriam um vínculo indireto com o passado, operando por analogia ou de forma metafórica. O mesmo que ocorreria com os histéricos e neuróticos, no modo como eles manteriam uma ligação emocional com certas vivências passadas, de um modo indireto, contudo, sem poderem se desvencilhar desse passado, de tal modo, e aqui eu cito Freud, que por causa desse passado, então, ou desses símbolos mnêmicos, ou dessas lembranças, eles negligenciam a realidade presente, evidenciando-se com eles, cito novamente, um processo afetivo no âmbito do qual ganharia relevo uma forma de apego anormal ao passado. Lembra do Zaratustra, né? Enterrado, sepultado em pano mortuário, mas seguindo vivo. Esse apego, porém, embora seja de certo modo simbólico, como é o caso de um monumento, não seria consciente como a produção de um monumento, mas ocorreria por processos que recordam aquela premissa já mencionada, de que aquilo que não explode para fora, volta-se para o interior do homem. Em Freud, essa premissa torna-se evidente quando ele explica o processo que chama de ab-reação. Eu tentei uma tradução melhor para isso, mas não tem por onde, porque na expressão do Freud é simplesmente ab-reagieren, então não tem saída, né? Mas a ideia é de reação, então ab-reação, então uma reação que seria talvez pronta, imediata, né? Próximo ao que foi visto, então, em Nietzsche. A ab-reação corresponderia para Freud à solução, segundo ele, mais adequada para aqueles processos afetivos que poderiam manter-se no homem, prejudicando a relação dele com a realidade presente. Há uma série de exemplos que ele cita de coisas que podem acontecer e que não podemos reagir. Ele cita situações no trem, na estação, etc., que nem sempre nós conseguimos responder de forma imediata. Simplesmente, nós estamos andando de carro, alguém nos xinga, isso é muito comum hoje em dia, né? E nós não podemos parar o carro, ir lá, pegar a pessoa e, sei lá, fazer alguma coisa. Cada um tem suas ideias, né, do que fazer nessa hora, mas nós não fazemos isso, ou por vários motivos, às vezes simplesmente porque não alcançamos. Então aquilo vai ficar de algum modo retido, isso quer dizer que vai produzir uma sensação ruim. E aqui então vem um segundo momento. Se eu não tenho então essa reação imediata, que seria a primeira reação, o que teria então outras formas de pensar nessa descarga dos afetos. Nós vamos ver adiante. Eu só queria lembrar que essa ideia também é outro ponto de divergência entre Nietzsche e Freud. Para Nietzsche, uma tensão, Nietzsche, de certa maneira, ele valoriza tensões. Quer dizer, uma tensão, eu posso tirar resultados de uma tensão. Mesmo uma tarefa se produz observando uma determinada tensão. Para Freud, acho que vocês devem saber disso, a tendência é de apaziguar as tensões, ou descarregar aquela energia que produziria, num determinado momento, um desequilíbrio. Então, a busca da constância, ou então a busca do que nós poderíamos chamar simplesmente de uma descarga. Isso é bem claro no projeto de 1895, né? Aparece 2 vezes essa ideia no projeto, uma primeira exatamente como a ideia de descarga, e para Freud o prazer é essa descarga, e o sofrimento é a não possibilidade da descarga. Então, na medida que eu tenho uma situação de ampliação da tensão e não consigo descarregar, eu tenho uma situação de sofrimento. A descarga é o prazer.
Então, na medida que eu consigo descarregar, e isso tanto pensando em situações que eu falei aqui de alguém me agredir, quanto em situações de excitação ou qualquer coisa assim. Então, essa ideia, então, ela estaria vinculada de novo aos primeiros textos do Freud, apesar de que essa ideia ela mais ou menos se mantém na obra de Freud. Segundo ele, então, nesse sentido, aqui eu cito volto ao texto de 1909, né? A doença se produziria porque afetos desconsiderados nas situações patogênicas tinham sua saída normal bloqueada. Então, não teve a saída normal, ela se torna patogênica. Por sua vez, as inibições somáticas se apresentariam como sintomas físicos decorrentes da ausência daquela descarga que produziria desprazer, e o tratamento seria, nesse caso, uma tentativa de livrar-se daquele excesso de excitação. O que se faria quando a abreação, a reação imediata, já não teria ocorrido, chamando de volta a consciência por meio daquilo que seria simbólico. Então, pelo simbólico, eu tento voltar ao trauma, né? As recordações que teriam sido eliminadas. Só que eliminadas as que esquecidas, e aqui o termo esquecimento aparece um monte de vezes em Freud, né? Cheguei a contar isso, né, usando o Ctrl+F, né, no computador, porque você tem hoje a obra, né? Então, antigamente, quando alguém falava que contou quantas vezes um conceito aparece, é uma coisa fantástica. Hoje em dia não, mas aparece muitas vezes o termo esquecimento nesse sentido de que algo foi esquecido, quer dizer, empurrado para o inconsciente. Essa é a primeira ideia de esquecimento em Freud. Então, onde há um sintoma, encontra-se também uma amnésia, estou citando Freud, uma lacuna de lembrança, acrescentando ainda que o preenchimento dessa lacuna implica a eliminação das condições que geraram o sintoma, o que faz com que o empreendimento de Freud não se faça na direção do esquecimento, mas da lembrança, quer dizer, eu trazer de novo à lembrança aquilo que supostamente, ou que de algum modo foi esquecido, ao menos num primeiro momento. Nós vamos ver depois que isso varia também. No texto clássico do período, considerado agora então no nosso estudo, e essas citações que eu fiz do texto de 1909, ele está se referindo ao período anterior. Então, é por esse motivo. Então, que são os estudos sobre histeria de 1893. Eu estou muito estourado no tempo, já? Uns 45, mas... Já foram? Mas que eu vi. Tá, mais 10 pode ser? Vai. Então, eu não vou então ficar falando que o estudo sobre histeria foi escrito junto com Breuer, etc. Não vou ficar fazendo esses devaneios então. Evidencia-se que tais lembranças capazes de produzir sintomas estão ausentes da memória acessível do paciente, né? Aquilo que eu tinha dito. Sobre elas, seria correto dizer que caem no esquecimento. O esquecimento que corresponderia, então, no caso da histeria, a um movimento de defesa do eu. E aqui estou citando Freud, aparecendo a palavra defesa, que eu tinha dito lá atrás. Há uma repressão provocada no âmbito de um conflito psíquico em que se teria uma representação intolerável para o eu e que faria do esquecimento aquela estratégia de defesa. Contudo, e este é um ponto importante, tal esquecimento, marcado em alguns casos com aspas por Freud, não corresponderia àquele esquecimento como um desgaste que levaria, no seu extremo, ao desaparecimento das impressões. A repressão, então, acionada por aquele movimento, empurraria para o inconsciente aquela ideia intolerável que havia entrado de forma penosa incompatibilidade com o eu do paciente. Estou citando Freud de novo aqui. E essa repressão produz, então, um alívio momentâneo, né? Contudo, o material patogênico que é supostamente esquecido, e aqui eu estou citando o supostamente esquecido de Freud, subsiste como um traço mnêmico, ou então traço mnemônico, aquilo que nós falamos, e vai se constituir depois na inervação somática, que dá lugar, então, ao sintoma histérico. Temos, assim, o ponto central que nos interessa, que em Freud aquele tipo de esquecimento ou amnésia estaria na base do adoecimento que vai se caracterizar pelo retorno, então, dos fatos ligados às lembranças reprimidas, né? Então, o esquecimento como
um ocultamento no inconsciente, e aqui muito próximo da citação que eu fiz do Zaratustra, como se ele tivesse coberto em pano mortuário, mas ele está vivo. Então ele continua agindo. Eu faço aqui algumas considerações sobre esquecimentos e esquecimentos, e eu vou tentar falar sem seguir no texto, porque senão nós vamos muito longe. Aquilo que Freud fala, então, da possibilidade de uma primeira reação, que seria uma abreação, e caso isso não aconteça, nós teríamos várias possibilidades de considerar, então, como que isso pode se resolver. E aqui é onde eu começo a encontrar, de novo, algumas semelhanças com Nietzsche. A primeira ideia é que, nós vamos ter, então, deixa eu ver o que dá para... Eu volto então naquela ideia de que Freud, volto então à citação de Freud, de que aquele esquecimento aconteceria apenas num determinado sentido, né? E que consistiria então, ou não consistiria exatamente a um desgaste das impressões passadas, que ele vai chamar de empalidecer das lembranças, né? E esse empalidecimento, ou seja, nós estamos aqui diante de duas ideias de esquecimento, um empalidecimento e aquilo que vai para o inconsciente, que fica supostamente esquecido. Então, esse material que se torna, ou que não é esquecido, ele continua, uma citação interessante que Freud vai dizer, ele continua habitando a consciência à maneira de um parasita. Então, como se fosse um parasita, um verme, que continua, então, causando problemas para o homem. E aqui estamos muito próximos daquela ideia de que essas memórias não resolvidas, elas obstruem a vida presente, né? O que acontece para Freud? Como que se resolve isso? Introduzindo isso que foi esquecido, ou a lembrança, no que ele chama de tráfico associativo, ou então na vida representacional. Ou seja, de algum modo, eu posso ter então uma reação imediata, ou eu posso, por exemplo, a história do cidadão que me xingou, né? Às vezes acontece isso. Quando o cidadão me xingou, eu não consegui xingar ele, mas eu fui embora e aí eu começo a dizer, quem é ele? Não é ninguém, é um Zé Ninguém, não tem sentido, coitado, e assim. Ou seja, eu começo a colocar isso em processos associativos que vão reduzindo o afeto ligado àquilo que aconteceu. Então, de certo modo, para Freud, se há alguma coisa, isso aqui não é trauma de jeito nenhum, mas algo que poderia ser um trauma, se mantém na consciência, ele entra em processos associativos e isso diminui o afeto ligado a ele. O que não acontece quando algo é empurrado, então, para o inconsciente, para Freud. Porque no inconsciente ele não entra em processos associativos, mas ele se mantém e ele vai buscando formas de reaparecer. Se vocês quiserem, eu falei daquela leitura do primeiro capítulo lá Vantagem e Desvantagem da História para a Vida, do Nietzsche. Se vocês puderem, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, primeiro livro, seção 3. Né? Ninguém consegue escrever melhor do que o Dostoiévski isso que está sendo dito aqui. Ou seja, algo que é empurrado para o interior, que não é digerido, ele vai aumentando, aquilo ali não se desfaz do afeto vinculado. É mais ou menos disso que Freud está falando. Com todo respeito ao Freud, porque agora eu fui lá longe, né? Mas, vamos lá então. No caso de entrar nesse processo associativo, Freud vai dizer que a perturbação neutraliza-se pouco a pouco, né? E eu vou fazer uma outra citação aqui ainda, mesmo quando não foi abreagida, ao entrar naquele grande complexo da associação, aquela lembrança ocupa um lugar ao lado de outras vivências que talvez a contradigam, sofre uma correção por essas ideias e assim por diante. Então ela vai se despotencializando, poderíamos dizer, e ela sofre então um desgaste normal. É interessante nesse ponto que para Freud também, nessa época, análise implica em pensar em catarse, né? A psicanálise aqui, o método catártico que Freud utiliza, e eu acho que dá para nós chegarmos num ponto aqui para pararmos e podermos conversar, se nós lembrarmos que, além do desgaste no processo associativo, para Freud, a própria terapia faria também esse tipo de processo. Ou seja, a conversão em palavras daquilo que aconteceu, ela diminui o afeto vinculado àquilo que aconteceu.
Isso é o método catártico e poderíamos citar aqui, eu mencionei a Ana O no começo, né? A própria Ana O chama isso de limpeza de chaminé. Acho que vocês conhecem essa expressão. E o Freud vai chamar então de método catártico. Ou seja, de um certo modo, a gente teria as possibilidades veja que aqui o esquecer também passa a ser um registro diferente. Também em Freud nós vamos ter o termo esquecimento recobrindo duas acepções diferentes. Uma primeira, que é no caso do trauma, que eu não lembro mais daquilo, mas aquilo vai para o inconsciente, se converte em símbolo mnêmico, reaparece como sintoma, continua perturbando o presente. Ou então, isso aqui então é um suposto esquecimento para Freud. Embora esse suposto esquecimento apareça só em uma passagem ou outra, esse cuidado com as aspas, no geral ele chama isso mesmo de esquecimento. E depois, quando ele fala do esquecimento, quando entra no processo associativo, e o esquecimento vinculado então à palavra. Porque mesmo quando eu penso, quem foi aquele louco que falou aquilo, e dou risada, aliás, a risada para Zaratustra seria assim o tratamento por excelência. Se eu conseguir rir de alguma coisa, acabou o afeto. Então, a ideia então do esquecimento como uma despotencialização do afeto. Nesse segundo caso, o esquecimento como despotencialização do afeto, é que eu quero dizer que aqui sim, tanto para Nietzsche quanto para Freud, nós temos um esquecimento que não é um apagamento, não é amnésia, mas é, de alguma forma, um processo que, eu não vou dizer que é o mesmo, mas que Nietzsche chama de digestão, e Freud vai dizer, então, que é um processo de colocar o afeto no que ele vai chamar, então, de um processo associativo, né? Ou então, acho que a expressão que nós usamos foi esse mesmo, foi processo associativo. E um processo associativo, ou que se daria então tráfico associativo, que se daria na vida representacional. Eu acho que aqui nós já temos material suficiente para conversarmos, e eu me coloco à disposição então, se vocês quiserem alguma questão, etc., como que nós podemos ajustar um pouco isso que foi jogado assim de uma forma muito abrupta, e me desculpem por ter passado do tempo. É isso, obrigado. Obrigado demais. Não sei se vocês tiveram essa impressão, gente, mas a gente está aqui meio que diante de inúmeras facetas do que seria o esquecer, né? Uhum. Inúmeras. O esquecer absoluto, esse esquecer que os médicos hoje em dia, às vezes a gente vai ler uma questão de neurociência até para dar uma aula, os médicos falam que não se sabe se existe efetivamente esquecimento, se uma coisa efetivamente é impossível de ser relembrada, a não ser que haja degeneração do tecido cerebral, como uma demência ou algum quadro assim. A gente tem o esquecimento na forma de repressão, a gente tem a primeira elaboração do Freud, né, do que depois ele talvez separaria em conceitos de recalque, repressão. E até mesmo em Nietzsche, que para mim, eu não sei se teve essa impressão de mim, mas para mim é uma coisa assim meio ambígua, porque por um lado ele fala que esquecer é um sinal de saúde, só que o próprio processo para você poder esquecer, ele é um processo de, não digo de lembrança, mas de digestão, é da presença daquela coisa que você quer esquecer, ela tem que estar ali. E daí eu fiquei lembrando, não sei, né, quantos aqui trabalham atendendo, né, que é uma coisa que até a gente observa mesmo, que parece que a galera começa a esquecer mais daquilo que ficou por muito tempo lembrando. Esquecer, talvez, não esquecer do jeito mais absoluto, né, mas daquelas coisas que se ficaram meses falando e trabalhando, de repente aquilo lá. E é uma coisa que às vezes a gente até atendendo poderia prestar mais atenção, não só das coisas que estão sendo mais faladas, mas também daquelas que, porra, e não fala mais desse tema que falou tanto. E é o mais difícil você observar o que não está sendo falado, na verdade, né?
E então, para mim, assim, o mais difícil talvez de entender seja justamente, e talvez esse último ponto que você colocou, que é uma forma de esquecimento saudável que me parece ter tudo a ver com a possibilidade de lembrar de tal forma antes, né? E o esquecimento chamado patológico, que é o esquecimento sem palavras. E por que a gente precisa chamar isso com a mesma palavra, esquecimento, né? E eu tenho a impressão que o Freud vai tentar dar palavras diferentes para todos esses movimentos que talvez Nietzsche não tenha. Não sei se você concorda aí. Até queria ouvir de você. Dizer que vocês não precisam... Tem questões simples em relação a essas questões, a isso que foi dito aqui, né? Mas, no caso, eu acho que o Romano pega, eu acho que é o núcleo central do que eu queria dizer. Tem uma expressão do Nietzsche, se eu não me engano, em Aurora, né, que é um livro dele também, que ele fala sobre conceito. Então, conceito. O que é um conceito? Normalmente nós pensamos no conceito como aquilo que define alguma coisa. Quando nós falamos define, significa que dá fins, que coloca limites. Então, somente aquela coisa pode ser definida de um determinado modo. Por exemplo, o que é o homem? Um animal racional. Isso daria, então, o conceito de homem. Esse conceito está muito furado, né? Mas vamos dizer que é um conceito aceito. Então, quando se conceitua alguma coisa, se tenta dizer aquilo que aquela coisa é e que ela não se confunde com outra, porque aquilo é a peculiaridade dela. Conceito para Nietzsche. Ele vai dizer que conceito é como se fosse um bolso. Ou seja, um bolso que numa hora eu coloco uma coisa, outra hora eu coloco outra coisa, algumas vezes nada e às vezes as duas coisas juntas. Então, conceito para Nietzsche não é uma definição nesse sentido. E é interessante quando nós começamos a observar. Quando eu comecei a ler Freud, para mim estava tudo muito resolvido. Que Freud, ao contrário de Nietzsche, também não toca mais no assunto, né? Então, ali terminava a minha incursão no Freud. Mas quando eu comecei a observar esse uso de aspas, e quando você começa a observar que, na realidade, você pode abrir 3 conceitos de esquecimento em Freud, ou pelo menos um segundo que se abriria em 2. Um que é a ideia de esquecer, que dá a impressão que corresponde àquilo que nós ouvimos com a palavra esquecimento desde a infância. Esquecer é aquilo que eu não lembro. Também é uma espécie de amnésia, apaga. Só que para ele, quando alguma coisa se apaga, ela se tornou inconsciente. Então, a ideia do recalque, ou então da repressão, né, de empurrar para baixo, né? Essa ideia portanto, do que torna inconsciente, complica a ideia do esquecimento. Quer dizer que coisas que nós supostamente esquecemos, na verdade nós não esquecemos. Mas pensamos que esquecemos. Mas elas continuam atuando e determinando muito da nossa vida na sequência. Então, nós teríamos uma ideia de esquecimento. É que, na verdade, se nós pensarmos com um conceito de esquecimento fixo, nós perdemos tanto Nietzsche quanto Freud. Eu acho que a questão é pensar a partir da ideia do bolso. Ou seja, que nós temos mais de uma ideia. O termo esquecimento tem mais de um papel dentro do Freud. E até mesmo essa questão do esquecer, ela é muito mais complicada, por exemplo, depois dos trabalhos com as pessoas que voltam da Primeira Guerra Mundial, que as pessoas não esquecem dos traumas. Isso coloca Freud em xeque, inclusive com aquela tese inicial dele de que vai para o inconsciente nós esquecemos. Ele se incomoda muito com isso. Os textos dele, depois de 1818, se eu não me engano, quando ele toca nessa questão, são textos que ele fica tentando se explicar e você nota que ele está incomodado, porque mexeu com a teoria dele. Ou seja, mesmo um conceito, às vezes ele vai se aplicando e depois já não se aplica mais. A vantagem do Freud é que ele tem facilidade de dizer que até aqui deu certo, daqui para frente não deu mais, né? Vamos ter que mudar tudo. Então, assumir o limite daquilo que foi feito ajuda também. Mas então o que nós teríamos aqui? Talvez, num primeiro momento, pensar o esquecimento como um conceito, para usar um termo assim, polissêmico, ou seja, com várias semânticas, né? Agora, essas semânticas, no caso do Freud, aqui eu concordo com o que você falou. O Freud, ele é mais
quase que mais detalhista nesses assuntos do que Nietzsche. Quer dizer, para Nietzsche você vai ter poucas passagens em que ele fala dessa ideia da digestão e você não tem um desdobramento disso. Para Freud não, você vai ter, por exemplo, em 1893, nesse texto, nesse trabalho sobre histeria que ele faz com Breuer, uma série de passagens em que ele fala exatamente, ele cita exemplos, como que isso acontece, como que entra nesses tráficos associativos, etc. Então ele é mais detalhista no modo como isso acontece. Eu, inclusive, lembra da história do Ctrl F? Aí eu ficava dando Ctrl F em todos os livros do Freud, ver se ele usava a palavra digestão, qualquer coisa assim, porque aí eu ficaria contente, né? Olha como que alguém que está fazendo uma pesquisa fica frustrado, porque ele não usa. Então, não é a mesma ideia que Nietzsche, e não tem nada dessa ideia, e também não usa assimilação, nenhum outro sinônimo nesse sentido, né? Nem na tradução, nem no original. Então, ou seja, o caminho não é o mesmo, não é exatamente o mesmo. Tem diferença. E não são poucos. Talvez vai ter né? que Arbeiten, que é elaborar. Né? Aí sim, de elaboração, de... Talvez vai ser a linha que foi. Nesse sentido. Mas a ideia do Nietzsche do corpo é... Veja, nós, na medida que nós esquecemos, nós não... Talvez seria o caso de usar esquecimento e amnésia. Isso ajudaria. Amnésia como quando algo fica apagado. Né? Para Nietzsche, quando eu estou digerindo, eu não estou esquecendo no sentido de apagamento, mas eu estou esquecendo no sentido de ter aquilo, vamos dizer, acomodado. Por isso que talvez falar de alguma coisa permite uma acomodação. E o Freud vai falar, então, nesse sentido, de você despotencializar os afetos vinculados àquilo. Então, aquilo, de certa maneira, você pode continuar lembrando ou não, mas o afeto vinculado àquilo é despotencializado. Então, esse seria um outro esquecimento para Freud. Então, um esquecimento como apagar, mas continuar o afeto, ou esquecimento que talvez não apague, mas o afeto é despotencializado. Então, são duas ideias diferentes de esquecimento. Talvez para o segundo caso, tanto em Freud quanto em Nietzsche, talvez teria que usar um outro termo que não fosse esquecimento. Talvez. Eu fiquei pensando que no começo você se apresentou como alguém que tinha feito uma pesquisa sobre ressentimento. E quando você descreveu o esquecimento, eu fiquei pensando se não tem uma proximidade possível entre esse esquecimento que reprime e o ressentimento. Tem. Uma coisa interessante que... Vamos ver o tempo que nós temos também, porque essas questões elas são longas, né? Essas questões são longas, é uma excelente questão. Veja lá, Nietzsche vê a primeira vez a palavra ressentimento bem no início da carreira dele, em 1875, quando ele faz uma resenha de um livro de um cara chamado Eugen Dühring. Dühring é um cara que entra para a história da filosofia no século XIX como aquele que só faz coisa errada. Né? Por exemplo, se alguém já ouviu falar de Marx e Engels, tem um livrinho deles que se chama o Anti-Dühring. É contra esse Dühring que eles escrevem também. Então, quem faz menção a Dühring é para criticar. Nietzsche faz uma resenha do livro do Dühring, e lá no livro do Dühring aparece uma tese sobre ressentimento. Ressentimento seria, por exemplo, um sentimento no sentido de uma explosão, como se eu tivesse uma força inercial. Lembra daquela coisa da física, da ação e reação? Então, o ressentimento seria então um sentimento no sentido contrário a algo que aconteceu para mim. Tá bem. E o Dühring chama isso de justiça. Para Dühring, a ideia de justiça, ela teria na sua origem esse sentimento ruim. Né? Nietzsche lê isso e ele passa 12 anos sem usar o termo ressentimento de propósito, porque ele não engoliu essa história do ressentimento do Dühring. E em 87 ele leu um livro do Dostoiévski que eu mencionei. E nessa passagem que eu mencionei, o termo zlost, que é a única palavra que eu sei em russo, ela foi traduzida como ressentiment na edição francesa que Nietzsche leu. Poderia ser rancor também, mas aparece daí 4 vezes ressentimento. 2 meses depois de ler o livro do Dostoiévski, 2, 3 meses depois, Nietzsche escreve a Genealogia da Moral e o termo ressentimento aparece 26 vezes. Quer dizer, o Dostoiévski que permite a ele voltar a trabalhar a ideia do ressentimento.
Porque para Dostoiévski o ressentimento não é uma reação contrária, mas é uma vontade de reagir, só que eu não consigo efetivar. Então é como se eu tivesse uma sede de vingança, só que eu não me vingo. Então eu não consigo tornar isso ato, porque se eu tornasse isso ato, estaria resolvido. Ele vai dizer que quem consegue fazer isso é o homem que ele associa a um touro, que vai lá, bate o chifre na parede, se acaba todo e está tudo bem. Né? O problema para ele é o homem da consciência hipertrofiada, que fica então com aqueles delírios do que aconteceu, que poderia ter sido pior, e ainda estão escarrando sobre mim, e assim por diante, estão zombando de mim. Então aquilo ele não consegue digerir. Esse para Dostoiévski é o homem do ressentimento. Então Nietzsche que vai dizer que Dostoiévski é o psicólogo que ele reconhece, né? O único psicólogo que ele reconhece, né? É do Dostoiévski que ele pega a ideia de ressentimento exatamente no sentido que você falou. Quer dizer, o ressentimento o oposto do ressentimento seria o esquecimento. Ou seja, de algum modo, aquilo não continuar atuando sobre mim. E aqui, muito próximo do Freud, seria como se disséssemos assim, de algum modo, os afetos que aquilo produziram em mim se apaziguarem ou despotencializarem. Então, essa seria a saída para o ressentimento para Nietzsche. E aí, interessante, então, a partir do Dostoiévski. Mas exatamente o que você falou. Por isso, eu digo, uma ótima pergunta. Me interessou, você falou da força plástica, a disposição para esquecer, algo nesse sentido. Mas eu achei interessante que você remeteu o esquecimento a algo ativo, assim. Uhum. Então, essa ideia do esquecimento ativo, a ideia do artista, ela é uma ideia muito interessante em Nietzsche, e para ele você vai ter, para ele nós somos barro e artista ao mesmo tempo, no sentido de que nós modelamos a nós mesmos. Então, ao mesmo tempo que o barro tem que ser modelável, nós também temos que ter uma certa força para modelar esse barro. E dar forma no barro significa desfazer formas. Quer dizer, você precisa esquecer uma forma para dar outra forma. Como se você tivesse um barro que você começa a fazer uma coisa, não era exatamente isso, então você mexe de novo e faz diferente. Então você tem que ter essa força plástica de modelagem, modeladora por isso. Por isso é a ideia do artista. Então força plástica de modelar, de se dar formas. Se você usando então o exemplo do barro, se esse barro for um barro petrificado, eu não consigo mais mexer nele. Então, se eu não consigo mais mexer, eu não consigo esquecer a forma que se estabeleceu, e eu fico preso nessa forma. Só que eu preciso ser maleável nesse sentido, eu preciso me dar forma, e o me dar forma não significa que um dia eu brilhantemente me dei uma forma e estou pronto, né? Porque nós vamos exatamente nos tornando, nós vamos nos dando essa forma. Então, a ideia do artista, do criador e o criador de si mesmo, ela é muito interessante. E se nós tomarmos aqui a possibilidade de novas formas de nos inventarmos, né? Então, isso implica em esquecer formas velhas, quer dizer, desfazer, abandonar formas velhas. Senão, nós não assumimos formas novas. Nesse sentido. Boa. Um pouco se existe ou qual noção de temporalidade Nietzsche traz quando fala de esquecimento. Que é isso, parece que é um esquecimento que não é exatamente esquecido, me remeteu ao passado, presente, futuro, presente, mas não sei se isso está muito conectado com o que ele chama de esquecimento, assim. Tem uma coisa interessante em relação ao passado em Nietzsche. Você tem aqui algumas passagens do Zaratustra que nos ajudam. Para o Zaratustra, o importante é o instante presente. Até uma vez alguém estava falando nisso, falou, para Nietzsche não importa nem o passado nem o futuro. Eu diria não, o futuro importa, né? Tem aqui que se falar sobre talvez a história do futuro anterior, da promessa, etc. Né? De novo eu remeto para o Romano, porque esse aqui é um capítulo da tese dele e ele sabe muito bem disso. Vamos dizer que o futuro importa, mas o passado é que é o problema para Nietzsche. E na boca do Zaratustra, uma vontade que se volta para o passado, ela é sintoma de uma patologia da vontade. Porque
a vontade voltada para o passado, a vontade de mudar o passado, então a vontade que se prende no passado, ela é uma vontade doente, porque nós não vamos nunca poder mexer no passado. Quer dizer, de algum modo, o passado tem que se tornar assim foi. E o Zaratustra ainda exagera, ele vai dizer, eu quis assim. É muito difícil, né? Mas o passado, de certa maneira, ele tem que ser assimilado e se dar sequência, porque na medida que nós ficamos presos ao passado, nós não vivemos o presente. Eu acho que em relação ao tempo, então, nós temos um problema em relação ao passado, Nicole. E a ideia do instante presente também para o Zaratustra é uma ideia capital. Então, de viver o instante presente. Enfim, é isso. Eu ia falar alguma outra coisa, eu acho que eu esqueci. Mas em outras passagens também ele vai falar do passado como se fossem correntes. E, inclusive, excesso de história para Nietzsche é um problema. A gente não pode ter excesso de história. A gente só pode tomar a história, tomar o passado, na medida que ele é útil para a vida. Então, de novo, como se fosse um alimento, né? E ficar preso no passado é um problema. Mas a noção de tempo mesmo em Nietzsche, ela é uma noção bem difícil de se trabalhar. Por exemplo, você vai ter, e aqui de novo caímos de novo no paradoxo, porque de certo modo nós temos que nos livrar do passado, dá a impressão que nós temos um tempo linear, né? Mas vamos lembrar que para Nietzsche o tempo é circular. Então é complicado isso, porque se tudo retorna, nossos ressentimentos também retornam, nosso passado também retorna e assim por diante. E é interessante que essa ideia do tempo linear, ela é um evento meio moderno, né? Sei lá, Jean-Baptiste Vico, é uma concepção de tempo linear. Mesmo concepções anteriores, elas eram circulares. Nietzsche retoma a ideia da circularidade do tempo. Mas aqui, como eu te falei, só que aqui vai ficar um paradoxo, porque de certo modo também aquilo que foi ruim retorna, né? Mas isso também é um problema, e aí é um problema que Nietzsche não resolve, porque não tem como se falar, como que nós temos esse retorno simbólico, assim como todo dia retorna no dia seguinte, mas teria uma linearidade, enfim, é uma questão que eu fico, seria difícil. Mas para o nosso gasto aqui, o problema estaria no passado. Para Freud vai dizer sobre mecanismo de defesa, o recalque, depois de algo que não fica muito bem compreendido ou impresso, na psique. E para o Nietzsche, ele diz que é necessário que se esqueça para que continue, saudável, não adoeça, ou que continue vivendo. E me fez pensar que isso também é algo de biológico, talvez, algo que está meio impresso na nossa possibilidade só de ser humano mesmo, de pensar e elaborar. Eu fiquei pensando sobre essa questão da digestão, ou de algo que acontece de uma maneira natural e de que talvez a gente consiga esquecer ou não conforme aquilo é impresso ou fica marcado nas cadeias de significante, enfim, ou algo assim. Pensando em termos, se nós pensarmos que isso não é só não são só elaborações conceituais, são modos de dizer como é a vida, né? Eu acho assim, quando você fala limpeza de chaminé, isso não é diferente de um tubo de chaminé, também é um tubo digestivo. O aparelho digestivo é um tubo. É um bom aparelho que traduz um pouco como funciona o nosso corpo. Inclusive o corpo com um funcionamento que não depende do nosso cérebro. O aparelho digestivo, inclusive, o pessoal da neurociência diz que ele tem uma espécie de cérebro próprio, né? Ele funciona independente das deliberações do cérebro. E nesse sentido, então, o aparelho digestivo nos fala um pouco de nós mesmos enquanto corpo. Nós mesmos enquanto corpo, a vida tem que passar por nós, a ideia do tempo, né? Então, a vida tem que passar assim como os alimentos passam por nós.
E esse passar por nós estabelece um tipo de relação nossa com a vida, como se fosse por um tubo interno, como a vida vai passando. Então as vivências vão passando, as experiências vão passando, e isso vai, no modo como nós vamos digerindo, ou seja, como a nossa chaminé continua limpa, apesar de passar bastante fumaça por ela, né, é que nós vamos sendo, de certa maneira, aí sim, tanto para Freud quanto para Nietzsche, saudáveis, porque nós permitimos que o tempo continue passando por nós, que as vivências continuem passando por nós. O aparelho digestivo, ele tem, por exemplo, o próprio Nietzsche fala de uma doença chamada dispepsia. A dispepsia é quando o estômago não funciona mais, o aparelho digestivo para. Doença horrível, porque o que é o grande problema do aparelho digestivo? É ele parar. Um outro exemplo que, talvez o meu exemplo não é tão bom quanto o do Nietzsche, mas se você pensar, por exemplo, quando nós temos o apendicite, né, que é muito comum. Enquanto as coisas estiverem passando por ali, você não tem problema nenhum. Quase todos nós temos, pelo que eu saiba, apendicite. O problema é quando entra alguma coisa e para. Então o que acontece? Ele começa a fermentar, crescer, e aquilo pode estourar, como falam, né? Quer dizer, ele pode romper, e isso é um caos, você pode morrer. Ou seja, o aparelho digestivo ele funciona bem enquanto aparelho de passagem. Então é uma forma de traduzir o modo como o corpo, as coisas passam pelo corpo, o tempo, e o passado tem que se tornar passado, vamos dizer assim. Esquecer é um modo de dar passagem, então. De dar passagem. Exato, dar passagem. Né? Eu gosto do exemplo, se você teve uma relação afetiva muito intensa, essa relação se desfez, e você não conseguiu digerir isso, não é hora de começar outra. Né? Porque você vai fazer outra pessoa sofrer. Tecnicamente, é muito comum que isso aconteça. Quer dizer, para você poder amar, você tem que ter esquecido. Para você poder viver, e aí volta, que daí para Nietzsche, para você poder ser feliz, vai dizer Nietzsche, você tem que ter esquecido. Agora eu vou ter que falar, eu estou ouvindo uma música faz tempo aqui, tocando na minha cabeça, que é do Lupicínio Rodrigues, né? E daí tem o uso do esquecer de duas formas, né? Mas agora você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece, mas acontece que eu não esqueci. Daí, não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, né? A judiaria que você um dia fez com o pobrezinho, coitadinho do meu coração. Acho que ali... Quase um atestado de ressentimento, hein? Com nota passada. Um atestado de ressentimento, mas o ato de enunciar isso é a resolução dele. Deixa eu aproveitar essa tua questão para tocar num outro ponto que eu tinha anotado aqui. Não sei quando alguém falou, eu anotei e não voltei nele. E no começo eu disse que, quando eu falei do atestado de ressentimento, eu estou brincando, deixa eu deixar isso claro. Você não tem exatamente uma contraposição entre memória e esquecimento, se você considera esse esquecimento como uma digestão, ou então como colocar num tráfico representacional. Você já não tem mais uma contraposição, esquecido é aquilo que eu não lembro, como disse o Romano. Então, aquela contraposição inicial que eu falei, que nós carregamos lá da infância, ela tem que desaparecer de algum modo. Quer dizer, conseguir falar de algo não significa que isso continua me afetando. Mas eu queria dar um exemplo aqui. Tem uma revista, L'Esprit, uma revista que acho que dá para achar na internet, tem um número especial sobre a África do Sul, sobre a apartheid na África do Sul e o fim da apartheid na África do Sul. E ali você tem uma característica da Comissão da Verdade da África do Sul, foi exatamente essa, de que a condição para alguém ser anistiado seria ele dizer, olha, eu fiz, posso falar? Eu fiz merda, né? Então eu fiz bobagem, eu fui um cara, o que eu fiz foi horrível. Isso era condição para anistia na África do Sul. Por isso era uma comissão da verdade e da reconciliação. Você vai ter nessa revista, por exemplo, o Desmond Tutu, que era aquele que foi o presidente da comissão, né, que era um bispo anglicano,
E ele vai trabalhar com a ideia do perdão, da possibilidade do perdão a partir do reconhecimento, senão você não tem a possibilidade do perdão. E ali você vai ter vários autores trabalhando essa temática, e você vai ter também, aí tem, por exemplo, olha como que essa coisa vai. Hannah Arendt vai dizer que não se pode perdoar, tem coisas que são imperdoáveis. Auschwitz é imperdoável, quer dizer, Auschwitz não pode ser esquecido. Agora você teria que perguntar para Hannah Arendt o que é esquecer e o que é lembrar. O que é continuar lembrando alguma coisa. E eu vou citar um exemplo aqui. No caso da África do Sul, há todo um processo de memória na África do Sul. Se você vai para uma cidade como Cape Town, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer a cidade. Robben Island é a ilha que o Mandela teve preso por 27 anos, se eu não me engano. É um museu hoje. Aquele bairro de onde os negros foram retirados e expulsos da cidade se transformou num museu da memória do que aconteceu. Você tem nas ruas, você tem uma série de elementos de memória. Essa memória é o que permite à África do Sul dizer: a nossa história foi horrível e é em cima desse patamar horrível que nós vamos ter que construir. Quer dizer, o alimento que nos alimentou foi esse, nos alimentou muito mal, mas é a partir desse alimento que nós vamos para frente. Então você tem ali um jogo entre memória e esquecimento muito interessante. Só para te dar uma ideia, o Derrida não concorda muito. Ele tem uma crítica e ele levanta alguns pronunciamentos, por exemplo, de uma mulher que diz: eu não posso perdoar. E ele vai dizer, inclusive, que quando você pega uma mulher que foi estuprada, violentada, etc., coloca diante do algoz, o algoz diz que ele fez, ele está repetindo a violência de novo. Então, o Derrida faz uma crítica muito dura, né, que inclusive Comissão da Verdade e da Reconciliação, que essa reconciliação é uma reconciliação cristã e que não dá para ser assim. Então, só que a crítica do Derrida ajuda a aprofundar também a ideia do esquecimento. E aí você pode fazer uma correlação, por exemplo, o que aconteceu no Brasil. Quando nós tivemos anistia no Brasil, a anistia foi para todo mundo, torturados e torturadores. Quer dizer, você tornou isso um pastelão. Você não tem mais memória do que aconteceu. A anistia estabeleceu a amnésia como ponto de partida para refazer uma história. Quando você estabelece uma amnésia como ponto de partida para refazer uma história, você tem que aguentar um cara como o Bolsonaro depois, falando no Congresso, né, que isso não aconteceu, que isso é bobagem, que isso é mimimi, né? Então, e você tem uma história que recomeça toda torta, porque você fez um esquecimento que é um apagamento, e não um processo de assimilação, de dizer: olha, aconteceu, foi horrível, vamos resolver isso para a gente poder seguir para frente. Então, por isso que memória e esquecimento não são termos antagônicos nesse sentido, mas você precisa de algum tipo de memória para você poder esquecer. Acho que o que você falou tem todo sentido, Romano. Na medida que você fala, aquilo se torna plausível de ser esquecido, né? Então, esse acho que é talvez uma das coisas que a gente aprende, assim, um grande ganho de observar essas questões aí, eu acho que daí tanto no Freud quanto no Nietzsche. Assim, não poderia ter, acho que um ponto melhor para a gente amarrar a nossa discussão de hoje, uma questão do tempo. Eu até tinha mais algumas questões aqui, acho que todo mundo, né, se toca por isso que você fala, Edmilson, mas eu acho que estaria bom a gente parar nesse... Não, eu vou falar, já que eu sou moderador aqui, né? Alguma espécie de privilégio eu tenho. É que eu queria jogar pro contemporâneo, né? Eu tava pensando aqui, a gente vai fazer um encerramento, e eu tava pensando assim, vamos tentar jogar isso pro contemporâneo um pouco mais, e você acaba fazendo, né? Eu ia fazer por uma outra perspectiva, não sei se menos política, mas menos institucional, assim, que eu ia jogar duas questões aqui e ia sair correndo aqui, daí eu ia encerrar depois. Que é a primeira é a questão da externalidade da memória, que eu acho que a gente deveria pensar os processos de memória hoje, talvez numa especificidade maior e em certa diferença com os processos de memória
da época dessas duas figuras que você traz. Apesar de que tem pessoas como Derrida que dizem que a memória é sempre externa, a gente tem hoje uma certa noção de que os aparelhos, as unidades de registro que a gente tem no celular, o Instagram, a gente não consegue pensar memória sem uma espécie de externalidade daquilo que está registrado. E tem gente que vai falar hoje que nós chegamos até a viver nossas experiências não pensando na memória que a gente chamaria de interna, mas pensando na memória externa. Ou seja, você vive pensando no registro que vai ser feito daquela vivência, só que um registro que ele tem uma estrutura assim de que vem de fora, é a estrutura da foto, né? Eu vivo pensando na foto que vai sair dessa vivência que eu estou vivendo. E a gente pode dizer que naquela época tinha carta, tinha um monte de coisa, é a questão desses meios que estão ali. Mas talvez hoje seria interessante pensar que como que a gente pode pensar isso da coisa reprimida internamente, sendo que a memória ela é tão externa, porque parece que a noção de interno e externo nesses dois autores ela é muito bem delimitada, o que não sai para fora volta para dentro, então tem esse dentro bem fechadinho. Isso talvez seria uma coisa para pensar no hoje. E uma outra coisa é a noção de... Porque a hora que você estava falando assim, não, a gente não tem muita técnica para esquecer. Daí eu pensei, e a cachaça? Não é uma espécie de técnica para o esquecimento? E daí eu fiquei pensando, qual que é o papel do que a gente poderia chamar do entorpecimento nessa história toda? Que a gente pode pensar hoje na questão dos lutos medicados, das crianças medicadas, de todo mundo medicado. Antes as pessoas se drogavam mais, eu tenho a impressão. Hoje as drogas são outras, né? Então, como que entraria uma certa noção de narcose e de entorpecente, que o Nietzsche, ele discute um pouco isso, a gente sabe, né? Não vou te dar tempo para falar agora, ou você quer um tempo? Eu queria... Meu poder não é tão grande. Não, é que é muito tentador. Eu só queria dizer uma coisa. É rápido. Em relação à memória dentro. Eu vou contar uma anedota, então, para não ficar... Já saímos aqui dos textos do Nietzsche, do Freud. Eu tenho um colega que a gente conversa sobre isso, ele chama Edson. Ele é formado em informática e veio para a filosofia. Então, eu uma vez estava falando para ele que nós perdemos memória hoje, por conta do celular, etc. Eu lembro que eu trabalhei na PUC um bom tempo, e quando eu trabalhava na PUC, eu sabia o telefone de todos os colegas. Eu era chefe de departamento, então tinha que fazer isso. Então, eu sabia todos, de memória. Quando começou a aparecer o celular, primeiro tinha um número que você associava o telefone a um número, depois hoje você não precisa mais. Hoje eu não sei o número nem da minha mulher, né? De vez em quando eu quase apanho por isso. Mas é verdade, eu não sei, mal sei o meu número. Quer dizer, eu não tenho mais memória. Então, a informática, de certa maneira, ela diminui a minha memória. Eu fui falar isso com o Edson e ele falou, pelo contrário. A informática te dá uma possibilidade de memória para além do teu cérebro. Então você tem muito mais memória hoje. Eu falei, nossa, eu fiquei com isso, vou deixar aqui como um problema insolúvel, mas ao mesmo tempo uma indicação do quanto o tema continua contemporâneo. Além também daquilo que você falou das neurociências, etc., que aí você entra num campo, então, abismal em relação à memória. E em relação ao vinho, né, eu acho assim, o problema, o vinho, há que se fala bem do vinho, né? Porque em alguns casos o vinho você falou da cachaça, eu estou pensando no vinho. A cachaça me faz mal, por isso que eu penso no vinho. Mas o problema do vinho, ou de qualquer tipo de entorpecente, é quando ele produz amnésia e não esquecimento. Então, talvez a relação do entorpecente, só para atalhar, é que ele pode te levar para o caminho daquilo que a gente chamou aqui de amnésia, quer dizer, apaga e não digere, porque depois da ressaca aquilo tudo volta, a não ser que você consiga se manter bêbado. Que é muito mais fácil hoje em dia, né? Tá mais fácil. Mas é isso, não tem resposta, era só para fazer. Tá bom. Obrigado, Romário.